queria saber de vocês, vamos lá, Fritz, o ponto alto da carreira de vocês e o mais difícil que você tenha passado. Bom, meu ponto alto foi quando o Fangio me chamou em Buenos Aires, que eu não conhecia, e me elogiou e me disse que queria me levar para a Europa. Com 18 dias em coma, 12 operações plásticas, e esse foi o ponto mais difícil. Tudo isso vale repetir, 18 dias em coma, 12 operações, 12 cirurgias e 8 meses no hospital, não foi simplesmente recuperação em Le Mans. É. E a Ferrari foi quem pagou tudo. Eu estava apavorado como é que ia ser. Como foi esse acidente? Esse acidente foi quando teve o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, foi o primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 dos Estados Unidos, dezembro de 59. Na véspera teve uma corrida de Fórmula Júnior, que eu corri com o carro de um americano. E eu fiz o recorde da pista, a melhor volta, mas o americano, eu não conhecia a pista. O americano foi embora, depois eu fui pegando. Na última volta eu fui passar, era o Walt Hansken, que chamava-se. E ele me deu uma fechada e ganhou a corrida. Em Le Mans, quando acabou a corrida, eu fui tirar a satisfação dele, aquelas besteiras, né? Da época que não havia regulamentação, não havia nada, todo mundo misturado nos mesmos boxes. Fui tirar a satisfação dele e tivemos um bate-boca. Em Le Mans, eu estava com a Ferrari 14, passando ele no meio da reta. O mesmo Walt Hansken, que estava correndo com o Jaguar, com o Dan Gurney de copiloto. Eu estava passando no meio da reta e ele me deu uma batida no meio da reta. De propósito? Só pode ter sido. Só pode ter sido. Porque nós tivemos um bate-boca muito feio. E ficamos com horror um do outro. Só pode ser, porque foi no meio da reta, não havia razão nenhuma. O carro dele ficou com manchas vermelhas. Da sua Ferrari? Da minha Ferrari. Eu saí, entrei num poste de 270 km por hora, numa árvore, aliás. Cortou o carro no meio. E o Walt Hansken morreu 3 anos depois, queimado em Le Mans, com Ford. Durante o período que você ficou no hospital, ele não foi te visitar, não recebeu nenhuma mensagem dele, nada? A única pessoa que foi sensacional foi o Von Trips. O Von Trips ficou com a minha mãe 10 dias, os primeiros 10 dias lá. O Von Trips foi um amor. O alemão Von Trips também veio a morrer num acidente depois, em Monza, né? Em Monza. Essa época era duro mesmo, né? Era duro, mas a gente não conhecia, porque eu tenho a impressão seguinte, que os pilotos de hoje não correriam, sabendo como é a corrida hoje em dia, como é a segurança, como é a eletrônica, e a cabine é fechada, você bate, praticamente não acontece nada. O Senna morreu por um acaso muito grande, né? É como se caísse um raio na cabeça de alguém. Quer dizer, um pedaço de ferro soltou da suspensão e entrou na cabeça dele. Mas foi um acaso muito grande, tanto assim que na véspera, o Barrichello esculhambou, arrebentou um carro inteirinho e nem se machucou, né? Então eu tenho a impressão que os pilotos de hoje não correriam naquela época. E nós, se soubéssemos como é a segurança que existe que hoje... teria mais tarde? Que teria mais tarde a segurança, a estabilidade, os pneus... nós também talvez não corrêssemos naquela época, porque era o perigo. Era pura valentia. Era o perigo é que dava aquela emoção. Aliás, o Stanley Moss, nessa entrevista que ele dá, ele disse que o perigo é que dava essa emoção. Quando ele passou a não sentir mais perigo, ele parou se desinteressou de corrida. Bird, o seu ponto alto e o momento mais triste? O meu ponto alto foi na época que eu saí da Wehrmacht e fui para a Williams. Eu estava muito afiado naquela época. Eu estava muito preparado e foi uma coisa importantíssima para mim. E o Greco vinha na minha casa. Eu nem sabia que o Greco tinha o poder que ele tinha na Williams para decisão. E quando ele chegou na minha casa e falou que ele queria que eu fosse guiar as Berlinettes, ele falou, você tem que resolver agora. Eu falei, não posso resolver agora, eu tenho que falar com o Jorge, com o Marinho, com o meu grupo, né?
Não, tem que resolver, eu pego ou largo. Eu falei, não, então eu não vou. Mas você é um profissional. Eu falei, não, profissional ganha salário. Eu não ganho salário. Quanto você quer ganhar? Aí foi um momento realmente, não para mim, aí foi um momento para os brasileiros importante, porque aí foi a primeira vez que um piloto aqui no Brasil foi contratado para especificamente guiar um carro de corrida, né? Um momento mais triste. O momento mais triste, que não foi um momento assim que todo mundo notou, o meu, uma vez o Greco me fez montar num carro em Rivera, no autódromo de Rivera. Era um carro que estava, um gordinho que ia participar de uma corrida lá, e tinha um sujeito que guiava muito bem, tinha um Dina Panhar, que era um protótipo que andava de frente de todo mundo. E para quem o Greco levou o motor, que era o Roberto Planella, que guiava muito bem, o Roberto não estava conseguindo chegar no tempo do Panhar. Depois o Greco pediu para o Vittorio Andreatta montar, e o Vittorio Andreatta também não conseguiu. Aí ele olhou para mim e falou, monta você. Eu falei, pelo amor de Deus, faz isso comigo. Era um circuitinho, parecia um cartódromo. E eu me esforçando ali, dei uma capotada, bati a cabeça. E certamente daquele momento em diante, eu nunca mais guiei o que eu guiava antes. É mesmo? Certamente. Ganhei corridas e tal, mas eu não tinha mais aquela performance. É o que deve acontecer com muita gente. A nossa cabeça é um mega computador, né? Vocês acreditam nisso? Duas coisas. Primeiro, o piloto que bate a cabeça, que tem um acidente que bate a cabeça, perde um pouco da sensibilidade, o mínimo que seja, até perde frações de segundo, como o próprio Piquet admite que aconteceu com ele. Perde a concentração. Perde a concentração. É. Vocês acreditam numa outra coisa? Por exemplo, dizia o comendador Enzo Ferrari, o piloto quando casa, nasce o primeiro filho, ele perde não sei quanto, nasce o segundo, ele perde não sei quanto. É verdade isso também? Eu tenho certeza absoluta. Naquela época porque naquela época era um perigo. Cada filho era meio segundo. Não, até hoje eu acho tanto. que é, viu, Fritz? Até hoje. Eu acho que quando entra uma madeira no box, e quando a mãe do cara vem com o terço para dentro do box, o cara tá na hora de parar, entendeu? A mamadeira o cara tem ou que o terço? vir, o piloto certo é o sujeito que traz a amante dele pro box, a namorada mais bonita, entende? Que não se apega a ninguém, sabe? Porque é uma atividade que você está envolvido mesmo numa situação muito difícil. É um esporte que envolve esse glamour. Você não vê, por exemplo, eu nunca vi o Fangio com ninguém. Você já viu o Fangio algum dia com uma mulher? Nunca vi. O Chico, nunca vi. Mas até o Barrichello tinha filhos e corria quando estava na Ferrari com o Schumacher, e corria. E o Alain Prost uma vez me disse, num jantar que eu estava em Paris, ele me disse que do box eles às vezes atrasavam o motor do Barrichello porque ele estava andando forte demais, estava andando na frente do Schumacher. Então o Barrichello estava andando muito. Tá aí uma revelação. Esse é o linha de chegada. Mas é assim mesmo, né? Isso existe ainda? Você acha que existe? Eu tenho certeza, pô. Não é que existe, Ginaldo. A fábrica faz um investimento em tudo aquilo, né? Os patrocinadores também. Aquilo, até certo ponto, aquilo é um teatro, né? Até certo ponto, tá certo? Você sabe, você trabalha nessa área. Dinheiro, na tua visão, você tem que interpretar, você que lê isso aí, tá certo? Então é evidente, você tem 3 restaurantes, você tem um cozinheiro melhor dos 3, você tem um maître melhor. Não é todo mundo igual. Café é tão fácil de fazer. A Fórmula 1, né? Vamos contar a partir de 1950, que foi quando ela foi criada, que eu conheço através de livros. Vocês conheceram isso. Quais são os grandes? Vamos lá. Bird, para você, o Fangio foi o primeiro grande? Sem dúvida. Juan Manuel Fangio. Foi sem dúvida. Na época dele, vamos lá. Mas é o tal negócio, né? O Stirling Moss, ele foi um piloto que ele foi uma referência para a história, porque ele criou um estilo de guiar, ele era elegante para guiar, dizia o meu amigo Jorge Lett, que era muito mais observador que ele foi o primeiro piloto a sentar um pouco mais longe do volante, que é para ele, porque
tinha aquela teoria do camarada guiar em cima do volante. Quer dizer, ele é um sujeito que ele era elegante para guiar. Então você quer dizer que... Ele nunca conseguiu ganhar um campeonato. Você quer dizer que a história é ingrata com quem, por exemplo, foi 5 vezes vice e com quem foi 5 vezes campeão. Outro dia eu vi um de vocês na Globo, eu falei, pô, um de vocês falou o seguinte, falta para ele a sorte do campeão. Faltou para o Estrela Moss a sorte do campeão. Foi, exatamente. Só isso. Agora, a última declaração do Sterling Moss, a última entrevista que eu li dele, ele disse que o Fangio era melhor que ele em Fórmula 1. E ele era melhor em carros de esportes. Isso existe. Aí perguntaram para ele, mas por muito. que você fala isso? Aí ele falou, porque o Fangio me disse que ele gostava de ver as rodas na Fórmula 1. E eu ficava vendo, Stanley Moss, ficava vendo 100 metros lá adiante, não importava de rodas, ou se fosse carro esporte ou roda, porque naquela época corria-se todos os carros, né? Tanto o Fangio como o Stanley Moss tinha corrida quase todo fim de semana com carros diferentes. Eu me lembro já dos anos 60 do Jim Clark ter feito um grande prêmio da Inglaterra em que ele correu 4 preliminares e a Fórmula 1, ele correu 5 vezes no dia. Então você vê. E falando em sorte, você vê, o Rubinho é um sujeito que ele tem tudo, ele só não tem a sorte do campeão. O Jim Clark está nessa relação de vocês como um dos melhores? O Jim Clark foi um destaque na época, né? Porque os pilotos são destaque, né? O Ayrton Senna pode ser comparado com uma porção de gente, mas ele foi um destaque. O Jim Clark foi um destaque da época dele. O Emerson Fittipaldi está nessa relação? Olha, o Reginaldo, o Emerson, eu conheço o Emerson... Com certeza. Desde moleque. E o Emerson sempre foi muito disciplinado. E o Emerson, ele sempre foi o que o Wilsinho, acontecia com o Wilsinho, era o contrário do Emerson. O Wilson era impetuoso, o Wilson era muito mais agressivo para guiar um carro, mais corajoso que o Emerson. O pai dele fala isso. Com o Wilson acontecia esse caso do carro esporte e do Fórmula 1. O Wilson era muito mais um carro esporte, um carro grande, pesado. Era muito mais, talvez mais arrojado, mais atrevido como piloto. E o Emerson, aquela sensibilidade maior. O Emerson fala um pouquinho você todos. Eu acho que o Emerson foi um dos pilotos mais inteligentes da Fórmula 1. O Emerson é muito inteligente, ele conduzia a sua corrida com uma inteligência superior aos outros. Nesse nível de inteligência a gente coloca o Piquet, né? Mas o Piquet é um estilo diferente. É um estilo bem diferente, né? O Piquet é bem mais impetuoso. Mais impetuoso. Um temperamento diferente. Então vamos lá, completando. Posso completar com Senna, Schumacher e Sebastian Vettel, talvez? Ou ainda não, ainda é cedo? Não, o Sebastian Vettel é o melhor de todos hoje em dia, nem há dúvida. Mas... hoje é videogame, não é mais a mesma coisa, né? Você fazer uma corrida de automóvel onde não existe risco praticamente, o piloto controla aquele, como você mesmo disse, o volante da Ferrari tem 49 botões, né? Então, comandos. Nem sempre botão, às vezes uma tramelinha, um botão que você vira para cá, vira para lá, mas enfim, no mesmo botão são comandos diferentes. Agora, eu vivi por muito tempo na Europa e todos achavam que o Fangio era, apesar de ser mais velho, né, era o melhor corredor, porque ele tinha um controle ele não teve nenhum acidente. Ele tinha um controle do automóvel e era rapidíssimo. O Stanley Moss, para acompanhá-lo no tempo da Mercedes, está na entrevista dele, ele precisava arriscar muito para acompanhar o Stanley Moss, o Fangio. E o Fangio foi realmente o melhor de todos, nem há dúvida. Gente, eu queria dizer no encerramento desse programa que o melhor dessa minha profissão é exatamente poder desfrutar de momentos como estes, né? De estar ao lado e poder conversar e trocar ideias com pessoas tão importantes para aquilo que é a minha paixão, sempre foi, como é a paixão de vocês, que é o automobilismo esportivo. Então, com esse enorme prazer que eu quero agradecer a presença de vocês aqui, esse bate-papo maravilhoso que a gente vai repetir outras vezes se vocês concordarem, tá bom? Até lá.